Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo 23, um versículo bem conhecido, Salmo 23, versículo de número 5, a última parte, diz assim: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Só aí. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Preste atenção, o cálice fala de um recipiente, de um reservatório dentro de nós, em nosso coração, que precisa estar cheio. E se está vazio, nós vamos ser muito humanos, naturais, carnais. E por conta disso, nós vamos viver escravos daqueles pecados que impedem a nossa vida de fluir e de acontecer. Você já parou para pensar que se você vivesse para Deus de forma sincera e completa, muitas das situações que você está passando hoje, você não viveria mais? Muitas coisas que você já está buscando há tantos anos, já teria se estabelecido como bênção. Você viveria o teu milagre dia a dia, porque você é o milagre. Só que tem gente que não compreende isso. Quando Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, sê tu uma bênção. Existia sobre a vida daquele homem agora uma bênção proveniente do Altíssimo. E por conta daquilo que ele recebe, porque está em nós, receber ou não receber. Quando eu recebo e digo, agora eu entendi, Deus não está dizendo para Abraão: Abraão, você vai ter coisas. Ele está dizendo: Abraão, você é uma bênção. E por ele ser uma bênção, ele vai viver grandes coisas. Então preste atenção, nós chegamos para Deus e dizemos assim: Deus, eu quero que o Senhor me dê isso e aquilo outro. Só que na verdade, nós estamos focados na mão de Deus, naquilo que Ele pode nos oferecer, naquilo que Ele pode nos dar, quando na verdade nós devemos estar focados nele. Quando focamos nele, descobrimos o propósito dele para a nossa vida. E ele chega para Abraão e diz: Abraão, você, a partir de agora, vai ser bendito, abençoado e feliz, porque a minha vontade vai se estabelecer na sua vida. Não significa que Abraão era perfeito, a gente conhece, a gente sabe a história de Abraão, mas ele tinha um coração sincero. Compreende isso? Se você tiver um coração sincero, Deus tem que encontrar você com um coração sincero, puro, honesto, transparente. Você precisa estar disposto a receber daquilo que Ele tem profeticamente para você. Abraão nem imaginava o que aconteceria com ele. Ele recebe um chamado e Deus diz: Abraão, a partir de agora, você vai ser abençoado. E ele creu. A palavra diz em Hebreus que ele creu contra a esperança. Ele tinha um foco de receber o maior milagre da sua vida. Ele tinha um sonho que era de ter um filho. Deus tinha preparado para ele este filho. Ele tentou, através de atalhos, resolver por si mesmo uma situação. Mas preste atenção,
Você precisa aprender a esperar o tempo certo, chamado de tempo de Deus. Quando nós queimamos a largada, nós vamos ter problemas. Quando nós formos retardatários, nós vamos ter problemas. Mas quando você está sincronizado com o tempo, o relógio de Deus, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na tua vida. Talvez hoje você esteja vivendo aquilo que é comum. As bênçãos podem estar gotejando sobre a sua vida, legal. Tem um ditado que diz: antes pingar do que secar. Mas quando você compreende o que Deus tem para mim é algo muito maior, melhor e superior, eu vou viver a bênção sem medida. Só que a boa parte do povo de Deus não vai viver esta bênção sem medida, porque não existe comprometimento. Só existe comprometimento quando há entrega. Aqui o salmista Davi, ele está dizendo: unges a minha cabeça. Cabeça fala de comando. Cabeça fala de governo. Cabeça fala de discernimento. É claro que Deus fala no Espírito, mas é interpretado, é traduzido pela alma, pela mente. E se eu não sei a maneira como Deus faz, pode ser que aqui tem uma mensagem e aqui eu não discerna a mensagem, eu não diferencie aquilo que é do céu com aquilo que é da terra. Dia desses, uma irmã me parou na entrada do culto e falou: pastor, eu estou para fazer um negócio, mas não estou me sentindo em paz. Sabe, o nosso espírito sabe de coisas que a nossa alma não sabe. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele fala no nosso espírito, mas é traduzido, é interpretado pela alma, pela mente. Aí eu disse: se você não está sentindo de Deus fazer, não faça. Porque tem coisa que parece que você está lavando o pé com meia. Tem alguma coisa errada. Você não sabe ao certo o que é, mas tem alguma coisa te incomodando. Então não faça. Por exemplo, eu quando quero fazer algo, um negócio, eu procuro Deus. E nunca faça isso. Deus tem que falar no teu tempo. Deus tem que falar no Cronos e não no Kairos. O nosso tempo é impreciso. Por exemplo, o rapaz conhece uma moça hoje. Aí diz assim: pastor, estamos em oração para ver se é da vontade de Deus. No domingo já vem de mão dada para a igreja. Então ele não esperou o tempo de Deus. É uma característica daquele que é menino na fé. Você vai com uma criança para o supermercado e diz assim: olha, eu vou comprar para você o doce, mas é para comer só depois do almoço. Quando você descuida, olha para o retrovisor e vê, ele está todo lambuzado atrás, porque ele já comeu o doce. Ele não soube esperar o tempo. Então quando nós esperamos, nós vamos fazer isso com muita maturidade. Esperar exige maturidade. Vou repetir: esperar exige maturidade. E aqueles que são meninos da fé, aqueles que são infantis na fé, eles não sabem esperar. Mas nós precisamos aprender a esperar. Por quê? Porque a espera amadurece, nos amadurece para a bênção. Vou repetir: esperar nos amadurece para a bênção.
Porque tem gente que é abençoado e não sabe manter a bênção e perde a bênção. Aí diz, mas não foi Deus, pastor, que fez, não foi Deus quem preparou, foi. Mas você não estava amadurecido para a bênção. E quando a gente não está amadurecido, a gente é impulsivo, inconsequente, inconstante, irresponsável. Então nós precisamos depender do Espírito Santo. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele precisa guiar a igreja. E a igreja do nosso tempo, ela está sendo guiada pela carne. Ela está se movendo por conta de circunstâncias, adversidades, situações, problemas, dificuldades e lutas. Nós precisamos nos mover de acordo com a palavra. Aconteceu qualquer coisa com você, você vai dizer assim, eu vou buscar Deus na palavra. Eu vou me fortalecer na palavra. Eu vou buscar direção na palavra. Nunca você vai fazer nada de impulso. Nunca tome decisões de impulso, porque você vai se arrepender. Então nós temos que aprender a esperar. Esperar não o nosso tempo, mas o tempo dele. Porque ele tem um tempo para nós. Então a palavra diz aqui, prepara, ou melhor, unges a minha cabeça com óleo. Eu preciso que este óleo mude os meus pensamentos. Eu preciso que este óleo me dê clareza de pensamentos. Eu preciso que este óleo me revele a verdadeira vontade de Deus. E tem coisa que você não vai entender na tua mente, mas você vai obedecer. E você vai se sentir confortável para fazer isso. Muitas vezes a gente quer entender tudo, quer compreender tudo. E olha só, desde que você nasceu, você foi treinado para andar na carne. Agora você se converte, entrega a vida a Jesus, desce as águas e passa a viver uma nova vida. Que nova vida é esta? No Espírito. Então agora você tem que ser treinado a andar no Espírito. Porque andar na carne a gente já sabe. Quer ver? Como é fácil para nós alcançarmos o ápice dos prazeres carnais. Por quê? Estamos treinados. Desde muito cedo nós nos treinamos a fazer aquilo que nos dá prazer. E nós queremos intensificar o nível de prazer. Agora a gente é de Deus, então eu preciso buscar, intensificar aquilo que é do Espírito na minha vida. Aí eu vou ter prazer em buscar, em servir, em fazer aquilo que é espiritual. Jesus dizia, eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus desceu do céu, tendo a consciência de que ele não estava aqui para fazer a sua própria vontade. E o que nós fazemos? Eu mando na minha vida. Eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quero. É aí que nós entramos em rota de colisão com Deus. É a mulher que não entende o propósito do casamento, porque Deus quer usar o marido para ser protetor e não abusador. Aí a mulher diz, você não manda em mim. O marido não pode querer mandar na esposa. A Bíblia diz que nós não devemos dominar outro da raça humana. A palavra fala a respeito
de dominar, mas de dominar a criação. Diz assim: vamos achar aqui o versículo que fala. Me ajudem aí. Em Gênesis, quando fala que o homem deve dominar sobre a criação. Amém? Aí vocês acham, já me fala, canta a bola, e eu leio aqui. Então, nós não podemos dominar outra pessoa, controlar outra pessoa, governar outra pessoa, manipular outra pessoa. Sabe por quê? O que deve dirigir um relacionamento é o amor. E o amor não é opressivo. Diga-me. Gênesis 1, 28. Olha o que diz aí, gente. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Mas Deus não fala para dominar sobre outra pessoa. Deus respeita a nossa liberdade de escolha, o nosso livre arbítrio. Tudo o que devemos fazer para Deus deve ser feito de coração. Sabe o que significa isso? Que nós temos que colocar o nosso coração em tudo aquilo que vai ser permanente na nossa vida, em tudo aquilo que vai ter continuidade. Você não pode, de repente, fazer algo sem colocar o coração, porque se você não coloca o coração, você não vai ter amor. Eu gostaria de falar hoje sobre o quanto Deus ainda tem de você. O quanto Deus ainda tem de você. Olha só, antes de você morrer espiritualmente, você esfria, perde a paixão pelas coisas do céu, deixa de buscar com intensidade. Olha só, quantos irmãos serviram de exemplo para você lá atrás, e você olhava para este irmão e dizia: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Esse irmão, ele é tão de Deus, é tão cheio do Espírito, a conversa dele é outra, é uma pessoa para cima, é uma pessoa que abre a boca com sabedoria, é uma pessoa que transborda do amor de Deus. Mas agora não existe mais intensidade. Antes de morrer espiritualmente, a pessoa se esfria. Imagina só, eu e você, nós estamos aqui nesta noite, refletindo sobre isso, sobre a questão de estar vivo para Deus e morto para o mundo, ou vivo para o mundo e morto para Deus. Nós estamos aqui pontuando algumas coisas que para Deus é importante, mas para nós deixou de ser há muito tempo. Por quê? Nós queremos servir a Deus do nosso jeito. Então a grande questão, o quanto Deus ainda tem de você. Nós podemos mudar essa pergunta. O quanto você ainda tem de Deus. Porque tem pessoas que é uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde, elas vão virar as costas para o Senhor, elas voltarão para o mundo. Alguns voltarão às práticas que tinham antes, talvez numa religião não cristã, numa seita, num movimento herético. É tão triste quando nós vemos
que por conta de não vigiarmos, deixamos de ser exemplo para alguém. Porque a palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta. Nós temos pessoas que são muito sérias e que caminham conosco já há muitos anos. Temos pessoas que se converteram há pouco tempo, mas o grau e o nível de compromisso é tão grande que as pessoas olham para elas como que se elas já fossem há muito tempo cristãs. Porque eu falo, porque nós temos que admirar e elogiar aquilo que é bonito. Porque hoje, se eu perguntar para você quem é referência para você dentro da igreja, me fala pelo menos 3 nomes, de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de um servo. Aí você vai ter dificuldade, você vai dizer, olha, eu não tenho, assim, de cabeça alguém para falar. Tem irmãos que se destacam, mas sabe qual é o nosso problema? Ao invés de olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a gente fica olhando para aquilo que está errado, e a gente deixa de observar aquilo que está certo. Aí a gente acha que é tudo farinha do mesmo saco, e que todo mundo está fora da vontade de Deus, e sem unção do Espírito. Mas tem gente que dobra os joelhos, gente que passa madrugadas na presença de Deus, gente que jejua vários dias durante a semana, gente que paga um preço alto para que você esteja aqui, como neste culto de sexta-feira, para que possamos continuar embraçando o escudo da fé e empunhando a bandeira de Jeová Nissi. Apocalipse 4, versículo 15, diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você imagina, no grande dia, ao falar o seu nome, o Senhor ter ojeriza, ânsia de vômito, mal-estar. Por quê? Porque nós deveríamos ser quentes, mas nós não escolhemos ser quentes. Preste atenção, tudo depende da sua escolha e decisão. Não existe desculpa para você dizer assim, eu estou desse jeito por culpa do fulano, cicrano e beltrano. Salvação é individual. E outra coisa, trabalhe a autorresponsabilidade na sua vida. Nunca a gente deve dizer, a culpa é do fulano, do cicrano, do beltrano. Lembra da queda do homem? Deus vai falar com Adão, sabe o que o Adão fala? A mulher que tu me deste, quer dizer, a culpa é tua, me fez pecar. Aí ele foi conversar com a mulher falou, a culpa é da serpente, ela que me deu do fruto para comer. Nós precisamos compreender o que é autorresponsabilidade, e você dizer, minha vida é assim porque eu sou do jeito que eu sou, então eu vou me posicionar, vou me determinar, vou ser perseverante a partir de agora, porque eu quero outra história para a minha vida, em nome de Jesus. Então note, nós muitas vezes nos julgamos muito espirituais, mas eu posso estar aqui frio, dá para pregar frio, dá para tocar frio, dá para cantar frio, dá para dançar frio. Pode ser que eu não transmita unção, talvez não manifeste a presença, se isso acontecer pela misericórdia. Dá para a gente fazer ministério frio, mas muito melhor seria se quente. O dom é irrevogável,
aquilo que nós aprendemos, continuaremos a saber. O problema é não buscar esta unção, este óleo fresco para o cálice transbordar, porque não dá para fazer alguma coisa para Deus hoje sem o cálice transbordar. Aí você vai dizer: eu sou incompreendido, eu fui criticado, nada do que eu faço está bom, porque eu não quero mais fazer nada, eu quero ficar na minha, eu quero só sentar, assistir o culto e ir embora. O último a chegar, o primeiro a ir embora. O que a gente precisa fazer? Trabalhar essa intensidade, aumentar o nível do fogo. A gente precisa queimar, latejar, arder. E eu confesso a vocês, ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, a nossa tendência é de esfriar. Eu sou pastor, eu já sei fazer uma pregação temática, expositiva, textual. Eu sei das regras da homilética, hermenêutica, mas não é isso, é vida na vida, é algo que chegue, encontre você e penetre ao teu profundo do teu coração e transforme a tua vida pelo poder do Evangelho. É a gente saber que existe uma unção nos rodopios, nos movimentos, na coreografia da dança. Não é só algo humano, natural, carnal. É a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. É quando a gente abre a boca e começa a cantar e o ambiente se enche da glória. E a pessoa sente vontade de chorar, talvez sem ter motivos para chorar, porque não é um apelo para as emoções. Ela sente o encontro do céu com o seu coração. Ela sente que naquele momento está havendo libertação. Se existe uma prisão dentro de você, saiba, a fechadura fica do lado de dentro. É você quem tem que abrir esta fechadura para poder sair. Quando a gente toca e vai profetizar através do instrumento, quando a pessoa está aqui colhendo a oferta, eu vejo que às vezes a pessoa está ali meio encabrunhada, envergonhada, tímida. Ali é um profeta e uma profetisa de Deus, liberando da bênção do Senhor sobre aqueles que vão contribuir, sobre aqueles que nunca contribuíram, que nunca serviram a Deus com seus bens e com as primícias da sua renda. Aqueles que vão levar a maquininha, entregar um envelope, dar uma caneta. Nós estamos marchando no meio da igreja de forma profética. Ali temos que orar no Espírito Santo, porque só Deus para fazer uma obra redentora também na área de finanças. Quantos irmãos sofrem por privações na área financeira, econômica e material, passando necessidade, falta, escassez, e o Deus provedor habita no nosso meio. Mas a gente prefere entregar para o diabo do que entregar para Deus, porque o diabo rouba, o diabo tira aquilo que nós deveríamos entregar para ele. Eu já contei para vocês, eu estava num trabalho em São Paulo com David Robertson, que faleceu há pouco tempo atrás, um evangelista, um pastor norte-americano, cheio do Espírito Santo. Terminei o trabalho lá com ele, fui numa reunião da Valnice Milhomens. Aí estamos lá na Celso Garcia, na igreja Avivamento da Fé.
Eu tinha lá os meus 20 anos de idade. Eu nunca vi Valnice ministrando sobre dinheiro. Naquele dia ela ministrou. E tinha uma unção poderosíssima lá. Aí, eu me lembro que eu fui acompanhado. E nem eu e nem esta pessoa tinha alguma coisa para entregar. Aí eu levantei minha mão e disse assim: Deus, eu gostaria de dar alguma coisa, mas eu não tenho nada para entregar. Aí eu olhei no meu dedo, tinha um anel de ouro com safira azul. Era o meu anel de estimação. Um amigo meu, Ourives, fez aquele anel por conta do meu trabalho do rádio. Foi um mimo, foi um presente para mim. E eu tinha muito carinho por aquele anel. Aí, naquele momento que eu olhei para o anel, eu falei: não pode ser, é o diabo. Aí a Valnice falou: você que sentiu de entregar um anel, uma pulseira, um brinco, uma corrente, uma joia, entrega, que é Deus te mandando. Eu falei: não pode ser, sai no nome de Jesus. Fui roubado no dia seguinte. Antes eu tivesse dado para Deus do que o diabo levado.